Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Alevato e vou falar com vocês hoje um pouquinho como atender os diversos perfis comportamentais de clientes nas academias. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou o Leonardo Alevato, como eu falei, professor de educação física, formado em educação física, pós-graduado em administração e marketing, um MBA em gestão de RH. Também sou o editor da revista Empresário Fitness, uma revista voltada para gestores, principalmente de academias, mas também para profissionais de educação física. Fala muito sobre carreira, sobre gestão, claro. Sou o diretor da LA Fitness Solutions, uma empresa de consultoria no mercado de academias, e também editor do site Vendas em Academias, onde o assunto ali é praticamente vendas. E como eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre a questão do atendimento, não sai da minha concepção a questão do atendimento e das vendas, né? Os dois caminham juntos. Atendimento e vendas caminham juntos. Então eu queria mostrar para vocês, primeiro, o que é atender bem? Tá entre aspas aí, você tem que atender bem. Você já deve ter ouvido o gestor, seu gerente, seu coordenador, falar para você, você tem que atender bem. Mas o que é atender bem? Esse é o primeiro conceito que eu deixo para vocês. O segundo é o seguinte: venda é igual a solução. Quando você vende alguma coisa, e a academia, eu costumo dizer que a academia tem que ser o tempo todo falando de vendas, o core business da academia tem que ser vendas. Então, venda é solução de problemas. Acredite que todo cliente que chega na academia, ele tem um problema que precisa ser resolvido. Então, a equipe de vendas da academia precisa identificar qual é esse problema e apresentar a solução. E depois, durante a permanência desse cliente na academia, nas diversas atividades, os professores também têm que estar imbuídos dessa busca da solução do cliente. Mas não somente os professores, todos os colaboradores de todos os setores têm que estar imbuídos de fazer o cliente alcançar essa solução, alcançar esse objetivo. O problema é que o cliente chega na academia, né, relatando o problema que ele tem, é exatamente o objetivo. Quando se pergunta na academia assim, qual é o seu objetivo? Esse é o problema que ele quer resolver. E um outro ponto é que venda é igual a relacionamento. Venda é relacionamento. Então, se eu falo para você que venda é relacionamento, relacionamento tem a ver com atendimento. Então, a gente vai falar aqui o tempo todo de atendimento, a gente está falando de venda. Se a gente está falando de venda, a gente está falando de atendimento. Não dá para dissociar esses dois assuntos, esses dois pontos. Então, eu queria deixar esses conceitos para vocês. E tem mais. Vender significa criar valor para o produto ou serviço que você vende. Então, uma coisa que a gente tem que diferenciar, precisa diferenciar a questão de preço e valor. Preço é aquele valor, aquela coisa monetária que você imprime no produto ou serviço para poder vender ele para o cliente. Valor é uma outra coisa, é uma outra proposta, é um outro conceito. E como está escrito aí, o cliente só percebe o valor se o produto ou serviço satisfizer as suas necessidades, resolver o seu problema. O cliente só vai comprar, ou se já tiver comprado, só vai permanecer utilizando aquele serviço se esse serviço resolver o problema dele, satisfizer as suas necessidades, entenda-se como resolver o problema. Então você precisa, a equipe da academia, não só, de novo, vou enfatizar muito isso, não só a equipe de vendas precisa estar imbuída disso, mas toda a equipe da academia, todos os colaboradores, identificar qual é esse problema e trabalhar para resolver esse problema, para atingir esses objetivos do cliente. Ações pontuais geram resultados pontuais. Isso é uma frase que eu cunhei já há algum tempo. E isso quer mostrar que, assim, se a equipe, os colaboradores, se a academia como um todo está imbuída de apenas naquele momento que o cliente vai renovar, ou simplesmente naquele momento que o cliente está fazendo aquela venda, de desenvolver algumas ações para poder vender, isso pode gerar só ações pontuais. Vai vender daquela vez, não vai renovar. Ou vai tentar renovar quando tinha que estar fazendo algumas ações pregressas ou antes da renovação e não fez, e de repente pode ser que o cliente não renove. Então, ações pontuais geram resultados pontuais. Outro conceito que eu queria deixar é: números só mudam
se as pessoas mudam. E isso começa a ter muito a ver com o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Números só mudam se as pessoas mudam. Os resultados da academia, eles só serão diferentes se as pessoas começarem a agir diferente também. E para as pessoas começarem a agir diferente, elas precisam mudar seus comportamentos. Não dá para agir diferente fazendo as mesmas coisas que sempre se fez. Então, muito do que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre mudança de comportamento. O atendimento ele só vai melhorar se o comportamento de quem atende mudar também. Não dá para atender diferente, fazer um atendimento diferente, fazendo as mesmas coisas que sempre se fez e que muitas vezes não foram satisfatórias para aquele cliente. Não se mostraram satisfatórias do ponto de vista de atendimento para aquele cliente. Então, é preciso mudar. Os números só mudam se as pessoas mudam. Pessoas satisfeitas geram um número satisfatório. E aí tem a questão também da gestão da academia, do gestor da academia, dos gestores da academia, sejam os proprietários, sejam os gerentes, sejam os coordenadores. Os colaboradores precisam estar satisfeitos também. Então, tudo que vai ser falado aqui em questão de mudança de comportamento, que vai chegar na questão dos perfis comportamentais de cliente, toda a equipe, né, do proprietário, do gestor, até o professor, o serviço geral, os vendedores, os recepcionistas, todos têm que estar imbuídos disso. Estar satisfeitos para poder gerar um número satisfatório. Se as pessoas estão satisfeitas, vão ter ações mais satisfatórias, mais otimizadas e vão gerar resultados melhores. Então, as pessoas satisfeitas geram números satisfatórios. É preciso entender também quem são os clientes das academias. Quem são os clientes das academias? Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa conhecer tudo sobre o cliente da academia. Tudo. Fala-se muito, quando se fala de venda, na questão da formação da persona. O que é a persona? É você delinear exatamente quem é o seu público, quem é o seu cliente. E aí você precisa saber praticamente não, você precisa saber absolutamente tudo do seu cliente. Quais são os problemas do seu cliente, né? Como eu falei lá atrás. Quais são os problemas dele? O problema que o cliente apresenta na academia é traduzido pelo objetivo do cliente. Qual é o objetivo do cliente? É esse problema que a equipe precisa resolver. Quais são as soluções que a academia tem para ele? Se você consegue, se a equipe da academia, se os colaboradores, os vendedores, recepcionistas, professores, serviços gerais, todos os colaboradores, proprietários e gestores, conseguem identificar esse problema e ter a solução, e entendendo que a solução é um produto, é um serviço da academia, se tem isso, tem-se um cliente satisfeito. Se tem-se um cliente satisfeito, os resultados da academia serão melhores em termos de vendas, principalmente em termos de receita. Porque um cliente satisfeito, ele adere melhor, primeiro, à atividade física, consequentemente, na academia que ele está treinando. Se adere melhor, ele vai renovar constantemente aquele plano que ele tem. Então, resumindo um pouquinho do que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre pessoas. Atendimento é sobre pessoas. Não dá para falar outra coisa. A gente vai falar sobre números, mas esses números são gerados por pessoas. Então, os números só melhoram se as pessoas melhoram. Eu faço questão de enfatizar muito essa questão da mudança, porque ele é o cerne, é a espinha dorsal do que eu vou falar para vocês, do que eu estou falando para vocês aqui. É a mudança de comportamento. É a mudança de comportamento que vai permitir que você tenha um atendimento melhor. É a mudança de comportamento que vai permitir que você se conecte com o cliente de forma imediata, e eu vou falar isso daqui a pouco, como é que acontece isso. Se conecte com o cliente de forma imediata, entenda os perfis comportamentais dos clientes e possa melhorar esse atendimento que você está oferecendo para ele. Diante disso, de tudo isso que eu falei até agora, eu desenvolvi um conceito que eu chamo de tríade do bom vendedor. Na verdade, talvez isso aí tivesse que ser a tríade do excelente vendedor, né? Vamos dizer assim. Mas tríade do bom vendedor. E o que essa tríade do bom vendedor fala?
Primeiro lugar, claro, são 3 pilares, se é uma tríade, né? Primeiro pilar, conhecer a si mesmo. Segundo pilar, conhecer o cliente. E aí, se você percebe aí o fluxograma, é conhecer a si mesmo, você tem que ter uma mudança de atitude a partir do momento que você começa a se conhecer mais, você tem que mudar algumas atitudes para conhecer melhor o cliente, perceber melhor esses perfis que a gente vai comentar aqui, perceber melhor esses perfis comportamentais e aí, de fato, melhorar o seu atendimento. E o terceiro ponto, que eu também vou fazer questão de abordar um pouco aqui, é conhecer o serviço que você vende. E quando eu falo de conhecer o serviço que você vende, eu vou falar de razão e emoção. E eu vou inverter um pouquinho aqui a ordem disso aqui, do que a gente vai falar, a ordem do que vai falar, não vou falar o primeiro, o segundo pilar e o terceiro, eu vou falar o primeiro pilar. O primeiro pilar o terceiro pilar, e depois eu vou voltar para o segundo pilar, porque com uma ênfase é na questão do segundo pilar, conhecer o cliente, eu quero dar uma passada no primeiro pilar e no terceiro, para depois fechar com essa questão dos perfis comportamentais que estariam nessa categoria do conhecer o cliente. Primeiro ponto, então, é conhecer a si mesmo, né? Extremamente difícil essa questão de conhecer a si mesmo. Por quê? Você vai mexer em algumas coisas que de repente você, como ser humano, não gostaria de mexer. Esse papo vai parecer assim meio transcendental, mas como eu falei, é a espinha dorsal do que você precisa para atender melhor o seu cliente. Então você vai precisar mexer em algumas coisas dentro de você como pessoa, que de repente estão muito enraizadas. E de repente é isso que prejudica, sem você perceber, o atendimento que você dá para o seu cliente. Então, é esse ponto aqui que eu queria tocar. Antes de falar um pouquinho desse slide aqui, eu queria falar da questão da vaidade, né? Que é o que mais prejudica essa qualidade, está nesse slide aí, né? Essa qualidade má, essa má qualidade, essa qualidade ruim, ela está nesse slide aí, mas é uma das que mais prejudica a questão do atendimento. E eu vou falar só uma coisa em relação a isso. O seu produto, o seu serviço é sempre o melhor que existe no mercado. Quando você está vendendo para o cliente, e vamos entender uma outra coisa aqui, a venda ela não acontece somente no balcão da recepção. Ela acontece o tempo todo, com os professores, com os serviços gerais, com todos os colaboradores da academia. Eles estão o tempo todo, vocês estão o tempo todo vendendo para o cliente. Vocês estão passando a imagem da academia, vocês têm que refletir os valores da academia. E se os valores são valores ruins que vocês refletem, o cliente vai perceber aquilo. E se esses valores não estiverem alinhados com o que o cliente acredita, com os valores do cliente, muito provavelmente em algum momento ele vai deixar de comprar da academia, da sua academia. Então, a questão da vaidade, refletida em todos esses segmentos de colaboradores. A minha academia é melhor, o meu produto é o melhor, o meu serviço é o melhor. Isso é pura vaidade. Não é você, sendo da academia, sendo dono da academia, trabalhando na academia, que tem que falar isso. O objetivo de cada colaborador é mostrar o valor da academia para que o cliente perceba esse valor e o cliente possa falar: essa academia é melhor. O que eu tenho nessa academia é o melhor que eu posso conseguir no mercado. É ele que tem que perceber esse valor. Então, a missão de cada colaborador é transmitir esse valor, é fazer o cliente perceber esse valor. Quando a gente fala de atendimento, a gente tem que atentar muito para esse termo: percepção. O tempo todo a gente tem que estar fazendo o cliente perceber coisas boas. A experiência do cliente se reflete no valor que ele percebe do serviço que você está prestando. Então, como eu ia falando, o ser humano, né, tá aí em letra maiúscula, o ser humano, para ser realmente humano, ele precisa migrar dessa coluna da esquerda,
que se você perceber só tem coisa ruim, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, remorso, tem que migrar dessa coluna da esquerda para a coluna direita, onde existem as qualidades boas. É claro, e isso é muito importante falar, é claro que isso não é uma coisa para você fazer de hoje para amanhã. Acabou de assistir o que eu estou falando aqui e acabou. Agora eu me conscientizei, eu sou uma outra pessoa, eu mudei. Isso é um exercício de vida. Isso leva muito tempo, principalmente dependendo da sua experiência de vida, da sua idade. São coisas que já estão enraizadas em você. São conceitos, são qualidades, as ruins, eu falo obviamente das ruins, são conceitos que já estão enraizados em você. E trabalhar isso é um processo extenso, é um processo de vida, é uma coisa para você levar para a vida toda. Uma coisa é certa, é preciso mudar para atender melhor. Já ouvi muitos colaboradores dizendo assim: não, eu realmente sou, por exemplo, arrogante, mas quando eu estou atendendo, eu não sou. Eu sorrio, eu trato bem. Pode até ser que no primeiro momento você faça isso, mas num dia que você esteja mal, tenha acordado indisposto, teve algum problema, a sua verdadeira personalidade vai se refletir no seu atendimento. E esse único momento que essa sua verdadeira personalidade, né, se ela estiver associada a essa coluna das qualidades ruins, se essa sua verdadeira personalidade aflorar no meio de um atendimento, você pode colocar tudo, extremamente tudo a perder para a própria academia, né? É uma venda que se perde, é um cliente que se perde, e ele vai levar esse seu mau atendimento para vários outros clientes. E já ouvi muitos colaboradores falarem assim: não, eu nasci assim, eu sou realmente arrogante e vou continuar arrogante, não tem problema, vai ser assim. Eu costumo chamar isso de síndrome de Gabriela, né? Lembra aquele personagem? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, não dá para ser mais assim. Principalmente no mundo globalizado que a gente vive, onde se busca cada vez mais a responsabilidade social, pregar valores mais positivos, não desenvolver, não mudar as qualidades ruins que você tem para qualidades melhores, é capaz de você ficar de fora desse novo mundo que vem surgindo, né? Eu acredito muito nisso. Os valores tendem a ser cada vez mais positivos. O progresso do mundo passa por isso. Do valor das pessoas, o mundo é feito por nós, pessoas. O valor das pessoas melhorar cada vez mais. Então, se você acha que você nasceu assim, com essas qualidades ruins, viveu assim e vai morrer assim, pode ser que em algum momento você seja prejudicado profissionalmente. Se você isso pudesse ser restrito apenas à sua vida pessoal, sem problema nenhum, a vida de cada um. Mas hoje em dia também não dá para separar mais a vida pessoal da vida profissional. Não dá para ser uma coisa na sua vida pessoal e ser outra coisa na sua vida profissional. Não dá para ser uma coisa no offline e ser uma outra coisa no online. Uma hora essa máscara cai, uma hora acontece uma coisa ruim, no meio de um atendimento, e de novo, você põe tudo a perder. Então, é preciso atentar muito para essa questão dessas qualidades que não são positivas e começar a trabalhar para melhorar ela, para melhorar essas qualidades. É isso que eu quero enfatizar nesse primeiro pilar da tríade do bom vendedor, o conhecer a si mesmo. Não basta apenas se conhecer. Primeiro você tem que reconhecer que você tem essas qualidades ruins e começar a trabalhar para melhorar elas. Isso é extremamente importante. Eu queria muito que você assimilasse isso. Isso é extremamente importante, essa questão da mudança de comportamento. Porque, de novo, vou falar muitas vezes aqui, essa mudança de comportamento é que é fundamental para que o atendimento melhore. É fundamental para que o atendimento melhore. Continuando aqui, uma outra questão que eu queria ressaltar é essa questão da programação mental. Essas duas colunas de características aí, elas são relativas à dominância cerebral, né? Quem tem o hemisfério esquerdo do cérebro predominante segue mais a coluna da esquerda, mais lógico, é um pensamento mais lógico, racional,
linear e contínuo, com mais certeza, julgamento, e quem tem a predominância direita do cérebro segue mais essa linha da coluna azul, é mais criativo, imaginativo, não linear. O que acontece, entretanto, atualmente, é que o mercado de trabalho, né, e creio eu que em qualquer situação, em qualquer segmento, no mercado de academias não é diferente, mas creio que seja muito mais proeminente por conta da questão de tratamento de pessoas o tempo todo, né, pessoa com pessoa. Então, o mercado hoje de trabalho exige que não se tenha mais somente essa dominância esquerda ou direita, que se seja apenas racional, se seja apenas criativo, imaginativo, emotivo. Precisa haver um equilíbrio em relação a isso. Existem exercícios para melhorar equilibrar essa dominância cerebral, mas a verdade é que, quando eu mostrar, por isso que eu preciso fazer essa introdução, quando eu for mostrar os perfis comportamentais dos clientes, vocês vão perceber que se você é mais racional, você de repente não consegue atender a contento, né? Como deveria ser, eu vou mostrar isso para vocês, não vai conseguir atender a contento alguns tipos de perfis comportamentais. E o contrário também é certo. Se você tem uma predominância mais criativa, mais imaginativa, mais emocional, você também não consegue atender alguns tipos de perfil comportamental. Então é preciso gerar esse equilíbrio. É preciso mudar comportamentos nocivos, comportamentos ruins, e é preciso equilibrar o teu pensamento, vamos dizer assim, né? Deixar de ser tão racional e ser mais criativo, deixar de ser tão criativo e ser um pouquinho mais racional, equilibrar essas duas colunas, essas qualidades que existem, e aí são realmente qualidades, né, de cada um, de cada dominância cerebral, para você poder sobreviver ou viver melhor no seu nesse novo mercado, né? Nesse novo mercado que existe, que é o que exige realmente, né? Eu vou avançar aqui agora, vou avançar os slides para poder falar para vocês do terceiro pilar, que é exatamente, como eu já tinha falado com vocês, de conhecer o serviço que você vende, né? Esse é o terceiro pilar da tríade do bom vendedor, é o terceiro pilar da tríade do bom vendedor, e eu vou falar sobre ele para depois voltar no conhecendo o cliente. O que eu quero dizer com conhecer o serviço que você vende? Você precisa saber todas as características do serviço que você está vendendo. E, de novo, ele tem que ter a solução, ele tem que ser a solução para o problema do cliente. Quando eu falo de conhecer o serviço que vende, a primeira coisa é básica, né? Você utiliza o serviço que você vende? Eu falei no início que a venda deveria ser o core business da academia, né? O principal, a espinha dorsal de tudo que acontece na academia, o tempo todo pensando em venda. Desde o vendedor, efetivamente, recepcionista, vendedor, vendedora, até professor, serviços gerais, gestores e proprietários. Todo mundo que está na academia deveria estar imbuído de vender. E quando a gente fala de venda, eu não posso conceber, e muitas vezes o seu cliente não concebe isso também, que você tente vender um serviço que você não compra. O que eu quero dizer com isso? Você é professor da musculação e não treina musculação. Você é professor de aulas coletivas de spinning e não faz spinning. Você é professor de jump e não faz jump. Ou faz só quando está ali dando aula, ministrando aula, mas você não é um entusiasta daquela atividade. Parece um contrassenso, mas acontece. Mas isso não tem que ser só voltado para o professor. Também e principalmente para quem efetivamente vende na linha de frente, lá no balcão. Como é que a vendedora, como é que o vendedor, recepcionista, vai falar do produto que está vendendo, do serviço que está vendendo, se nunca experimentou? Aí vai entrar naquele slide que eu tinha mostrado para vocês,
da questão da razão e da emoção. A razão e a emoção. Tá aí, conhecer o serviço que vende, razão e emoção. Se você está vendendo uma aula de spinning, e estou falando efetivamente da vendedora, né? Se você está vendendo uma aula de spinning e chega para o cliente no balcão falando, que pergunta para você o que é uma aula de spinning, e você, vendedora, você, vendedor, fala que é uma aula que queima cerca de 500 calorias, tem um jogo de luz lá interessante, uma música lá, uma batida forte, o professor está sempre estimulando você. É uma aula legal de se fazer. Você, de repente, falou tudo que falaram para você fazer, que foi exposto num treinamento de vendas. Tá, você está agindo com a razão. Você nunca fez uma aula de spinning e você só pode agir com a razão. Agora pensa, se você tiver feito uma aula de spinning, mesmo que você não goste da aula, você fez só aquela aula e você não quer mais entrar naquela sala de spinning para fazer a aula. A sua abordagem muito provavelmente vai mudar. Muito provavelmente vai mudar. E você pode até ser sincero, ser sincera com o cliente. Olha, o cliente pergunta para você, né, o que é uma aula de spinning, você fala assim, ó, eu já fiz essa aula, não gostei não, mas é aquela música na sua cabeça o tempo todo, o professor te estimulando, você pedala, 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 você acaba não sentindo por causa daquela música do professor, diz o professor lá que gasta umas 500 calorias, aquele jogo de luz, aquelas músicas motivadoras, não gostei da aula não, mas saí da aula, ainda fiquei quase uma hora lá ofegante, deve queimar mesmo, então se vai lá experimentar para você ver se você não vai sentir diferente. Eu não gostei, mas vai lá ver se você vai sentir diferente. A abordagem que você faz, a abordagem que você dá na sua venda, como você fala do serviço, do produto que está vendendo, é muito diferente. A emoção fala muito mais alto. É muito mais fácil atingir o cliente com a emoção do que com a razão. Tem algumas diferenças quando a gente for falar de perfis comportamentais, mas utilizando a emoção você atinge mais clientes do que utilizando somente a razão. Dei o exemplo do vendedor e da vendedora, mas isso tem que servir para todos os colaboradores. Não dá para conceber também, isso é uma concepção muito particular, que o professor de musculação nunca tenha feito uma aula coletiva, que a pessoa dos serviços gerais nunca tenha feito nenhuma aula na academia. É preciso sim fazer. Primeiro, do ponto de vista que é saudável o exercício, segundo, para experimentar o serviço que você está vendendo. Porque eu já vi acontecer também. Ué, mas você não faz o spinning, você está querendo me vender o spinning? É claro que vai chegar cliente que vai falar isso. E eu vou mostrar para vocês qual tipo de cliente que vai falar isso. Então, é preciso que você compre o produto que você está vendendo. É preciso que você experimente as aulas da academia para poder falar diferente para os alunos. Esse era o ponto que eu queria, o terceiro pilar da tríade do bom vendedor. E eu vou começar a falar para vocês agora sobre o segundo pilar, que na verdade é assim, é o que a gente tinha proposto a se falar, né, como atender os diversos perfis comportamentais na academia, mas que não dava para falar somente disso, né, sem falar sobre tudo que eu falei até agora e vem mais alguma coisa para complementar isso depois. Então, conhecendo o seu cliente, você precisa conhecer o seu cliente cada vez mais para melhorar o seu atendimento. Entenda que não dá para simplesmente conhecer o seu cliente e adaptar o seu atendimento a cada tipo de cliente sem ter mudado os seus comportamentos, sem mexer em você que está atendendo. Né? Quando a gente fala de conhecer o cliente, atendimento ao cliente, antigamente os cursos de atendimento ao cliente era uma coisa muito receita de bolo. Era uma coisa muito receita de bolo. Olha, faz assim, 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 que vai dar certo. Muitas vezes não dava, porque se realmente desse certo, todo mundo, né, desde aquela época, desde sempre que se faz treinamento de atendimento, desde sempre ia se ter muitos clientes, o que não é verdade. Com o avanço dos estudos comportamentais, principalmente na área de psicologia, descobriu-se que as pessoas são de fato diferentes, né? E uma das metodologias que eu gosto muito de trabalhar,
para falar sobre essa questão de perfis de cliente, é a questão do DISC, que é uma metodologia de análise de perfil comportamental. Então, quando a gente fala de comportamento do cliente, perfis comportamentais, eu gosto muito de utilizar essa ferramenta. Ela é descoberta a partir de um questionário que a pessoa responde, né? Para você saber exatamente em que perfil que ela está. E quando eu for começar a falar sobre esses perfis, você vai perceber que cada um tem uma característica diferente. Então, assim, não dá mais para ser como era antes, de você fazer uma receita de bolo, vai lá e faz assim, sorria, porque tem gente que não vai querer que você sorria, tem cliente que não vai querer que você sorria, então o sorriso de repente não serve para todo mundo, apesar de eu acreditar que você consegue mudar um pouco, né? Quando eu falo de mudança de comportamento, né? Que eu falo daquela coluna da esquerda, né? Que eram diversas qualidades ruins e você mudar, isso não tem que servir só para você que está atendendo. O cliente também tem que atentar para aquilo. Mas entenda uma coisa, quando a gente fala de mudança numa relação, uma pessoa tem que começar mudando. Então você não vai poder pegar o cliente pelo pescoço e falar assim, ó, esse teu comportamento é muito ruim, não cabe aqui, você tem que mudar. Não, você não vai conseguir fazer isso. Então é preciso que você que está atendendo seja o agente dessa mudança. E para você mudar uma outra pessoa, você precisa mudar também. Entenda que essa mudança de comportamento, ela não vai ser só para o seu profissional. Ela é uma coisa, é uma mudança de vida. É uma escolha para a vida, que vai se refletir no seu profissional, mas também vai ser útil nos seus relacionamentos pessoais. Então, de novo, a mudança não tem que ser só de quem atende. O cliente também precisa mudar. Mas como você não vai pegar ele pelo pescoço e obrigar ele a mudar, você que está atendendo precisa ser o agente de mudança desse cliente, ok? Então, como eu estava falando, essa metodologia de análise de perfil comportamental, ela engloba esses 4 perfis. Algumas nomenclaturas diferentes podem aparecer. Eu gosto de usar essa daqui, dominante, interativo, sinergista e cauteloso. Como eu falei, esses comportamentos eles são detectados através de um questionário específico, né, que você responde, você traça o perfil que você tem de, de, de comportamento. Você não há necessidade de você aplicar esse questionário na academia. À medida que quando você conhece as características de cada perfil, você consegue perceber o tipo de cliente que está entrando, que está chegando na sua frente. Inclusive, nos meus cursos de atendimento e venda, principalmente para recepcionistas, eu costumo dar a seguinte dica. Os próximos slides que eu vou passar aqui agora, são 4 slides, um para cada perfil, eu sugiro que pegue esses slides, coloque no balcão da academia, lá onde trabalha, e comece a observar os clientes que chegam. Com a experiência, né, com a observação, você vai conseguir, na hora, falar assim, ó, esse aqui é dominante, esse aqui é interativo. Inclusive, enquanto eu for falando aqui agora, muito provavelmente você vai lembrar de alguns clientes da academia que se encaixam em cada um desses perfis. E isso é muito interessante que você tenha essa percepção, que você começa a associar, não, o fulaninho é dominante, o outro, o Beltrano, é parecido com o fulano, então é o mesmo perfil. Quando você começa a fazer isso, quando você começa a praticar isso, a treinar essa observação, fica fácil começar a perceber cada perfil comportamental. Então, deixa eu começar a mostrar para vocês aqui os perfis comportamentais. O que eu vou mostrar nesses 4 slides? O que eu vou mostrar nesses 4 slides? Essas 3 carinhas aí é a simbologia que está no slide, tá? Primeiro aí, esse emojizinho pensador aí é a característica de cada perfil, né? Vocês vão ver no slide a característica de cada perfil. O emojizinho com óculos é o que você deve fazer, eu dou algumas sugestões de como se deve agir. E o terceiro emojizinho é o que não se deve fazer, o que deve se evitar fazer com cada tipo de cliente. Tá? Isso é uma coisa bastante generalizada, vamos dizer assim, né?
Claro, como eu falei para vocês, os perfis que são mais ruins, vamos dizer assim, é possível mudar e migrar um pouquinho para perfis mais leves, né? Vamos dizer assim também. Quando for falar dos perfis, vocês vão entender melhor isso. Então, essas três carinhas aí, a primeira do emojizinho pensando é a característica do perfil, o com óculosinho é o que você pode fazer e deve fazer, e o assustado é o que você não deve fazer com aquele tipo de perfil. Então, o primeiro perfil é esse aí que eu queria mostrar para vocês, o perfil dominante. Hum, Tem um outro perfil que é mais difícil de trabalhar porque é preciso mais conhecimento técnico. Mas esse perfil dominante é aquela pessoa que é mais bloqueada, que você não consegue atingir de jeito nenhum. Aliás, antes de continuar, eu queria dar uma dica de um filme que tem muito a ver com essa questão que a gente está falando aqui de perfil comportamental. É o filme Pat Adams, O Amor é Contagioso. Ele mostra a história de um médico, não, é uma pessoa que busca um sentido para a vida dele e em determinado momento ele resolve estudar medicina, né? E mostra muito esse lado humano da medicina. E ali você consegue perceber essa mistura de perfis comportamentais. É muito legal ver como é que o personagem, na pessoa do Robin Williams, falecido Robin Williams, como é que ele tenta, né, penetrar os diversos tipos, atender. O tema é exatamente isso. Como é que ele tenta atender, adaptar o seu atendimento aos diversos tipos de perfis comportamentais que ele encontra no meio do caminho dele. Então fica a dica aí do filme Pat Adams, O Amor é Contagioso. Você vai ver que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então, como eu ia dizendo, o perfil dominante é o mais difícil de ser trabalhado, na minha opinião, do ponto de vista comportamental, né? Porque tem outro perfil aqui que você vai precisar ter um conhecimento mais técnico para poder não estragar aquele atendimento. Então, a característica desse perfil dominante é o emojizinho aí pensando. Primeiro, é uma pessoa que busca resultados. Aliás, eu vou dar vou fazer um outro parênteses aqui, né? A busca de resultado. Quando eu falo que venda é solução de problemas, o cliente chega na academia querendo emagrecer, muitas vezes não está emagrecendo, ele diz que está querendo emagrecer, está na academia para emagrecer, não está emagrecendo e não está saindo da academia. Por quê? Muito provavelmente ele quer emagrecer, mas o real problema dele não era esse. O real problema dele, de repente, era porque estava acima do peso, a autoestima dele estava lá embaixo, ele não se sentia aceito na sociedade ou nos grupos em que ele frequentava, e na academia ele foi permitido isso. De repente não está emagrecendo na proporção que queria, mas a autoestima é elevada, tem um grupo social ali que o acolhe, funcionou. Mas não é a questão desse perfil. E aí eu volto para o slide aqui. Não é a questão desse perfil dominante. O dominante, ele sabe o que quer. Ele quer a busca por resultado. Então, se ele está falando que quer emagrecer, esse principalmente, mas os outros também, mas esse principalmente, você tem que trabalhar para isso. Você tem que fazer emagrecer. Porque ele sabe o que ele quer. É uma pessoa objetiva, é uma pessoa determinada, é uma pessoa manipuladora, é uma pessoa confiante de si que faz poucos gestos, aquela pessoa, aquele cliente com cara de poucos amigos. Eu acho que a melhor caracterização que eu posso dar de um cliente de academia que é desse perfil é aquele cliente que chega com aquele fone de ouvido enorme, né? Baixa a cabeça, não dá bom dia, boa tarde, boa noite para ninguém, vai direto para o treino dele, não conversa, o som tá alto na orelha dele, justamente para o recado é assim: a mensagem subliminar é a seguinte: não conversa comigo, me deixa aqui treinando. Então, essa é a melhor caracterização que eu vejo do cliente de academia. E pode começar a pensar aí se você já não consegue visualizar
algum cliente da sua academia com esse perfil. Então, ele é objetivo, determinado, manipulador, confiante e faz poucos gestos. O que você vai fazer por... O que você tem que fazer com esse cliente? Entenda aqui que você tem que adaptar esse atendimento se você é recepcionista, vendedor, se você é professor, se você é estagiário, se você é serviços gerais, se você é qualquer outro colaborador dentro da empresa, você precisa adaptar isso. Vá direto ao ponto. Como é que... mas, Léo, como é que eu sou dos serviços gerais, como é que eu vou fazer isso? Em algum momento você vai ter um ponto de contato, você vai ter um contato com o cliente, né? Então você tem que ver como é que você vai adaptar esses passo a passo, vamos dizer assim, para esse determinado tipo de cliente. Então, vá direto ao ponto com ele. A vendedora, a recepcionista que está, por exemplo, fazendo um tour na academia, mostrando a academia. Vá direto ao ponto. Ele falou que quer musculação. Ele perguntou para você, professor, esse exercício aqui trabalha que músculo? Você não vai dar uma aula de biomecânica e fisiologia para ele, vai lá e fala qual é o músculo. O cara quer que você vá direto ao ponto, não quer rodeio. Foco no resultado, ele quer saber do resultado dele, ele quer acompanhar. Então, esse cara, esse cliente é aquele que você, de repente, precisa acompanhar ele passo a passo, acompanhar ele no dia a dia, mostrando para ele a evolução dele. E tá aí, inclusive, um gancho para você vender a reavaliação para ele. Olha aqui, vamos fazer uma reavaliação para você poder acompanhar, ver o quanto você já emagreceu nesses 2 primeiros meses. Foco no resultado. Seja firme com ele, desafio. Aposto que você não consegue fazer mais 3 repetições na próxima série que você fizer. Então, isso são alguns detalhes, algumas dicas do que você fazer com esse cliente que é dominante. O que você não deve fazer, em hipótese alguma, com esse cliente? Não toque o cliente. É aquele tipo de cliente que não quer que você o toque. Não dê detalhes, né? Dei o exemplo do que músculo trabalha esse exercício aqui, é o músculo e acabou. Não vai dar uma aula de fisiologia, não vai dar uma aula de biomecânica. Não mostre toda a academia se você é recepcionista, vendedor, vai fazer o tour, não mostre toda a academia. Ele quer fazer a musculação, é musculação. Ele quer fazer natação, é natação. Não demore com esse cliente. Isso, inclusive, para você que é professor, estagiário, a série dele não pode ser aquela série de 1 hora e meia, 45 minutos, de repente uma aula de uma série de meia hora é o ideal para ele. Claro que sempre respeitando a questão de conversar com o cliente, né? É uma pessoa que conversa pouco? Sim. Mas quando eu falei para você que você precisa mudar o seu comportamento, quando eu falei para você que você precisa mudar o seu comportamento, com a sua mudança de comportamento, você começa a atingir, por exemplo, a gente está falando dele, né? Desse perfil dominante, para quebrar aquela barreira que ele tem. Esse filme que eu citei aqui, o Pat Adams, mostra bem isso, com um atendimento que ele faz para um paciente. É um perfil dominante, né? É aquela pessoa turrona às vezes, e ele, em algum momento, ele consegue quebrar essa barreira e consegue ir lá e prestar, vamos botar entre aspas aí, só vendo o filme para entender, prestar um atendimento para aquela pessoa, né? Então, é a tua mudança de comportamento que vai, de repente, começar a mudar alguns comportamentos também nocivos do seu cliente, ok? Então, esse aí é a característica desse perfil dominante, como eu falei, né? Principalmente, mas não somente para quem é recepcionista ou vendedor, pegar esses slides aí, são 4 slides que eu vou passar, esse é o primeiro perfil, pegar ele, imprimir pequenininho, miniatura, colocar lá e você começar a perceber quem é cada tipo de perfil e começar a adaptar o seu atendimento a esse tipo de perfis. Como eu falei para vocês, antigamente, em cursos de atendimento, era uma receita de bolo, né? Hoje é preciso adaptar. Eu gosto de trabalhar com essa ferramenta, esse DIS. É uma ferramenta bastante interessante que você consegue já segmentar, vamos dizer assim, os clientes que existem na sua academia. E aí coloca lá, pega essa colinha, começa a identificar quem é cada cliente, né? Qual o perfil de cada cliente, e depois você começa a adaptar o seu atendimento. O outro perfil de cliente é o perfil interativo. E aí a gente vê aí a imagenzinha tenta traduzir um pouco, né? A imagem tenta traduzir um pouco do perfil de cada
cliente. O perfil interativo, a melhor expressão, o melhor exemplo que eu posso dar do perfil interativo é a pessoa que pratica aulas coletivas, né? A musculação, o dominante tende a fazer a aula de musculação, a atividade de musculação, o interativo tende a buscar a coletividade, né? É uma pessoa que busca relacionamento. Onde é que você vai conseguir relacionamento? Nas aulas coletivas. São pessoas emocionais, entusiasmadas, falam muito e fazem muito gesto. Aí olha o que eu estava falando. Olha que interessante essa característica do perfil interativo com relação ao que eu falei lá atrás, que você precisava mudar alguns comportamentos e o seu modelo mental, a dominância cerebral. Se você é uma pessoa racional demais, como é que você vai conversar bem com esse perfil interativo se é uma pessoa totalmente emocional? Se você não tem equilibrado o racional e o emocional, vai ficar difícil demais você se comunicar, se conectar com esse cliente. E essa questão da conexão, eu vou falar um pouquinho mais à frente quando eu for falar de comunicação. Então, é um perfil que busca relacionamento, é emocional, entusiasmado, fala muito e faz muitos gestos. O que você vai fazer com essa pessoa? Sorria. E perceba mais uma vez, perceba a necessidade de você precisar mudar o seu comportamento. Como é que você vai sorrir para uma pessoa se você simplesmente está de mau humor, é invocado, é prepotente, é um monte de coisa ruim que você não consegue no seu dia a dia sorrir? Então, se você precisa sorrir para o seu cliente, e esse sorriso precisa ser sincero, porque o cliente ele vai perceber quando o sorriso não for sincero, você precisa mudar os seus comportamentos para que esse sorriso seja o mais transparente possível. Então, sorria. Se você tiver vendedor, recepcionista que tiver mostrando na academia, ou se você é professor, ou se você é qualquer outro colaborador, apresente esse cliente interativo para outras pessoas. Ele vai gostar disso, porque ele busca relacionamento. De preferência, mostra as salas cheias, né? Se for mostrar a academia, mostra a sala cheia. Se estiver indo no horário que estiver tendo aula, mostra as aglomerações. Deixe a pessoa falar. Uma pessoa que gosta muito de falar. Mas, primeiro, se você é professor, ou se você é serviços gerais, por exemplo, deixar a pessoa falar, você não vai fazer mais nada. Você não vai atender outros clientes, porque vai falar, vai tomar seu tempo totalmente. Defendo muito que você precisa desse relacionamento na sala de musculação, nas aulas coletivas, em qualquer momento que o cliente esteja na academia. Mas é preciso tomar cuidado. Esse cliente, esse perfil de cliente é um cliente que fala muito e vai tomar o seu tempo todo. E aí, olha o que você não pode fazer com ele. Fazer perguntas subjetivas. Se esse cliente já fala muito e você faz pergunta subjetiva, ele não vai mais parar de falar. Não fale mais do que ele, não seja detalhista e não seja técnico. Ele não quer saber da tecnicidade da atividade, do exercício, nada disso. Ele quer saber da emoção que ele pode encontrar naquele serviço, naquele exercício que você está apresentando para ele. Então, aí, a partir daí você pode perceber, então, por que ele talvez prefira mais as aulas coletivas do que a musculação. A musculação é uma coisa sozinha, é uma coisa solitária, muitas vezes tediosa, não combina com esse tipo de perfil. Definitivamente não combina com esse tipo de perfil. Então, tá aí o perfil interativo. Eu vou fazer depois um apanhado aí de todos os perfis novamente. O próximo perfil é o perfil sinergista. A imagem, né, como eu falei para vocês, a imagem tenta traduzir o melhor possível a questão do perfil, mas hoje eu fico assim, buscando uma imagem melhor para colocar nesse perfil, porque a imagem de um idoso, né? É a pessoa mais, há algum tempo atrás, é a pessoa mais característica desse perfil. Só que hoje você não vê mais, você já tem uma tendência dos idosos não serem mais assim. Como? Primeiro, ele busca colaboração, né? É aquela pessoa paciente, humilde, escuta muito e faz poucos gestos. Quando a gente fala de sinergista nesse sentido,
e a gente associa o idoso a ele, né, a esse perfil, é aquele idoso mesmo, que não tem ânimo, que não tem vigor, que não tem. Já acha que está no final da vida e já está fazendo hora extra, vamos dizer assim, né? Para usar uma linguagem mais despojada, mais bem-humorada. Mas você vê que hoje muitos idosos não são assim. Muitos idosos são muito mais ativos, muito mais alegres, muito mais entusiasmados, né, do que antigamente. E talvez eles entrem mais no perfil interativo do que no perfil sinergista. Mas, de qualquer maneira, só para vocês entenderem, ainda deixo a imagem do idoso aí. Fale com ele com tranquilidade, né? Faça perguntas subjetivas, porque se ele é uma pessoa, como ele é assim, paciente, humilde, ele tende a ser um pouco mais introspectivo, um pouco mais tímido, inclusive. Se você faz perguntas subjetivas para ele, para esse tipo de cliente, você estimula ele a falar. Você estimula ele a falar. Se você estimula ele a falar, você estimula ele a se relacionar mais. E tá aí de novo uma pessoa introspectiva, uma pessoa tímida, às vezes não é legal. Então, se você começa a ter esse tipo de atitude, né? Falar com tranquilidade, mas fazer perguntas subjetivas para estimular ele a falar, ser paciente, você começa de repente tentar dar esse comportamento e tentar fazer ele migrar para uma coisa um pouco mais entusiasmada, um pouco mais interativa, né? Então fale com tranquilidade, faça perguntas subjetivas, organize-se, seja paciente. É aquela pessoa que de repente vai ficar incomodada com a sala de musculação bagunçada, com a sala de coletivas bagunçada, as coisas fora do lugar, um balcão da recepção bagunçado também, com material de limpeza espalhado pela academia, várias academias, eu já vi isso. A vassoura está num lugar, o rolo está no outro lugar, e tem o balde com um pano mais um pouquinho afastado. Essa pessoa vai se incomodar com isso. E esses pequenos detalhes, percebam que isso é característica da pessoa. E eu falei lá atrás, se os valores da academia não estiverem alinhados com os valores da pessoa, provavelmente em algum momento ela vai deixar a sua academia, ela vai deixar de consumir esse serviço, de comprar esse serviço. Então imagina, uma pessoa que gosta de organização e a academia está o tempo todo desorganizada, ela não vai se sentir bem naquele ambiente. Então é por isso que é necessário dar os mínimos detalhes a esses, entre aspas, passo a passo do que eu estou falando aqui de cada perfil comportamental. Então, fale com tranquilidade, faça perguntas subjetivas, organize-se, seja paciente. O que você não pode fazer com essa pessoa? Não fale alto. Não exponha o cliente. Não é quando eu falo para vocês que no interativo é interessante você apresentar para outras pessoas, essa pessoa aqui é totalmente diferente. É que você não deve sair pela academia apresentando para todo mundo. Não exponha o cliente, não apresse o cliente, não ofereça muitas opções para o cliente. Então, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais tímida, e você precisa. Agora imagina, né? De novo, voltar lá na questão da predominância cerebral. Se você é uma pessoa totalmente emotiva, totalmente hemisfério direito, como é que você vai lidar com essa pessoa sinergista? Você vai sair fazendo festa com ela, você vai sair apresentando ela para todo mundo, falando alto com ela. Olha aqui, o seu Marcos aqui, malhando. Ela vai ficar vermelha na mesma hora e está arriscada ela sair da academia. Então é preciso o seu equilíbrio como pessoa, como ser humano, para poder atender cada perfil comportamental desse. O último perfil é o perfil cauteloso. E eu falei lá atrás do perfil dominante, que era difícil do ponto de vista de comportamento, vamos dizer assim, né? Mas essa daqui é o mais perigoso, e o que eu tenho visto é que, pelo menos, ainda é menos. Em número de perfis, é bem menor do que os outros, é esse perfil cauteloso. Por quê? É um perfil que busca precisão no que faz. É uma pessoa sistemática, analítica e perfeccionista. Pergunta muito. E sabe o que vai acontecer com a pessoa com perfil que pergunta muito? Você precisa ter muito conhecimento técnico,
para lidar com essa pessoa. Muito conhecimento técnico. Então, para mim, é o perfil mais difícil de você lidar, para mim, é o dominante. O perfil mais perigoso de você lidar é esse perfil cauteloso. Por quê? É uma pessoa que sabe, às vezes, mais do que você que é técnico. Isso é fato. Por quê? Ela já foi lá e já pesquisou. Antes de perguntar alguma coisa para você, já pesquisou tudo na internet. E, de repente, alguma coisa que te fugiu, que você nunca mais viu aquele detalhe, e aquilo vai te fugir, e ela já sabe, porque ela pesquisou na internet. Então, com essa pessoa, você tem que ser claro, tem que ser técnico, daí a necessidade de você estar estudando o tempo todo. Técnico. Mostrar detalhes. Então, na venda no balcão, recepcionista e vendedor, tem que mostrar detalhes, tem que mostrar detalhes da academia, tem que mostrar detalhes do pagamento, da forma de pagamento, as vantagens de se pagar, o plano trimestral, semestral, detalhes o tempo todo. Porque o cérebro dela é totalmente hemisfério esquerdo, é totalmente racional, é totalmente lógico. E você, agora imagina também, você é uma pessoa totalmente hemisfério direito, como é que você lida com essa pessoa totalmente hemisfério esquerdo? Então, seja claro, seja técnico, mostre detalhes, organize-se. Não se irrite com as perguntas, isso que você não pode fazer. Não se irrite com as perguntas. Não enrole, não gesticule, não seja superficial com essa pessoa. Por isso que, vamos deixar o professor e o estagiário de fora, profissional de educação física. Quando a gente fala de serviços gerais, de vendedor, de recepcionista ou qualquer outro colaborador que não seja professor e estagiário, os profissionais de educação física, precisam sim ter conhecimento. A colaboradora, o colaborador dos serviços gerais precisa saber o nome dos equipamentos, precisa saber a posição dos equipamentos. Porque se o professor, de repente, por algum motivo não estiver disponível, estiver atendendo muitas pessoas, se esse cliente cauteloso esbarra exatamente com o colaborador dos serviços gerais e pergunta assim, onde é que fica a cadeira extensora? Hã? O que é cadeira extensora? Precisa sim saber, precisa de um pouco dessa coisa técnica, ter um pouco dessa coisa técnica. Cada colaborador precisa sim ter um pouco dessa coisa técnica. Por isso é que eu defendo que, mesmo nas reuniões de professores, todos os colaboradores estejam presentes. Por quê? Pelo menos costuma se acostumar com aquele linguajar, aqueles termos técnicos, né? Esse tipo de perfil, então, como eu falei, é o mais perigoso de se lidar, de se atender. E, de novo, está aí a imagenzinha que eu espero que você consiga relacionar. Aquela pessoa até que, às vezes, muitas vezes, se sente superior, né? Por quê? Sei mais, tenho mais detalhe, minha capacidade de raciocínio é maior, então às vezes você vê um ar, essa imagem me passa um certo ar de superioridade. Então, esse é o quarto perfil que eu queria mostrar para vocês. Só para fazer uma rápida passagem novamente, né? De novo, são esses quatro perfis. Eu indico que pega esses quatro slidezinhos aí, deixa com uma colinha. Então decora eles, né? Começa a perceber cada perfil e começa a ir adaptando o seu atendimento a esses tipos de perfis. Então, o perfil dominante busca resultado, é objetivo, determinado, manipulador, confiante e faz poucos gestos. O que você vai fazer com ele? Vai direto ao ponto, foco nos resultados, seja firme, desafie sempre esse cliente, mas nunca toque o cliente, não seja detalhista, não mostre toda a academia, não explique muito extensamente um exercício, não demore com ele. O perfil interativo é aquele perfil que busca relacionamento, é uma pessoa emocional, entusiasmada, fala muito e faz muito gesto, totalmente oposto do dominante. O que você vai fazer com essa pessoa? Sorria. Apresente essa pessoa a outras pessoas o tempo todo, o tempo todo. Mostre as salas cheias, deixe falar, deixe essa pessoa falar. Mas cuidado para não tomar todo o seu tempo na academia na hora que você estiver atendendo. Não faça perguntas subjetivas, porque senão ela vai falar cada vez mais. Não fale mais do que essa pessoa. Não seja detalhista. Não seja técnico demais com essa pessoa também, porque não é isso que ela quer. Ela quer saber a emoção do serviço que você vende. Ela quer saber a emoção daquele exercício que ela está fazendo. Ela quer saber a emoção daquela aula que ela está fazendo. E o sinergista. O sinergista busca colaboração,
é uma pessoa paciente, humilde, escuta muito e faz poucos gestos. Você, o que você tem que fazer com essa pessoa? Falar com tranquilidade, fazer perguntas subjetivas para estimular essa pessoa a falar mais, ser organizado, mostrar organização e ser paciente com essa pessoa. Não fala alto, não exponha esse cliente, não apresse o cliente, não ofereça muitas opções para o cliente, ok? E por fim, o perfil cauteloso, é aquela pessoa que busca precisão de novo. É o perfil que eu considero mais perigoso de se trabalhar. Busca precisão, é uma pessoa sistemática, analítica e perfeccionista. Pergunta muito. O que você vai fazer com essa pessoa? Seja claro, seja técnico, mostre detalhes, organize-se, mas não se irrite com as perguntas, porque ela quer cada vez mais detalhes. Não enrole, não gesticule, não seja superficial. Também, o contrário do interativo, não seja superficial nas suas explanações. Percebe que você precisa ter um equilíbrio, como eu falei lá atrás, da questão dos hemisférios, da predominância cerebral, na questão dos comportamentos seus, das suas qualidades ruins, passar para as qualidades boas, porque senão você não consegue atender os 4 tipos de perfis. Em algum perfil você vai ficar capenga no atendimento, em algum perfil você vai tropeçar no atendimento, em algum perfil você vai fazer um mau atendimento ou um atendimento sem excelência e vai prejudicar a imagem, a sua imagem como profissional e a imagem da academia também. Lembre-se, você, como profissional, você representa a academia que você trabalha. Então você precisa sim ter valores cada vez mais positivos para refletir a academia que você trabalha, ok? Eu queria falar agora, porque como a gente está falando de atendimento, a gente precisa falar sobre comunicação. Na minha opinião, a comunicação é o maior problema que existe nas academias. Vamos corrigir aqui. A falta de comunicação é o maior problema que existe nas academias. A falta de comunicação, a comunicação truncada entre gestor e colaborador, entre os colaboradores, entre colaborador e cliente, essa comunicação mal feita, truncada ou de forma não satisfatória, prejudica muito, muito, extremamente muito o atendimento. E eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da comunicação com vocês aqui. Primeiro, comunicação é comportamento. Qualquer processo, qualquer comportamento é um processo de comunicação. Qualquer comportamento é um processo de comunicação. Você, de boca fechada, está comunicando. Se o cliente faz uma pergunta para você e você não responde, o seu olhar, o seu gesto, o seu corpo fala. E sabe como é que. E sabe qual é o comportamento que o seu corpo reflete? O comportamento das suas qualidades. Aquelas qualidades que eu mostrei lá naquele slide quando eu falei de conhecer a si mesmo. Então, se você tem a predominância daquelas qualidades ruins daquela coluna da esquerda, é isso que o seu corpo vai refletir. O seu corpo fala o tempo todo. Não é só a sua boca que fala. O seu corpo fala o tempo todo. E o seu corpo vai refletir as suas qualidades, os seus valores. O seu comportamento vai refletir o seu valor. Então, não existe não comunicação. Qualquer comportamento é um processo de comunicação. Qualquer comportamento tem valor de mensagem. E, de novo, é por isso que você precisa mudar esses comportamentos que sejam nocivos para poder melhorar a comunicação. Se a gente está falando de atendimento, atendimento é comunicação o tempo todo. Imagina você, se eu estou falando comunicação, qualquer tipo de comportamento, um dominante que fala pouco. O teu corpo vai falar. O corpo dele vai falar com você. É por isso que você precisa mudar esses comportamentos que sejam nocivos para eles se refletirem nas suas atitudes e no seu gestual, no gestual do seu corpo também. Isso é muito verdadeiro. Então, qualquer comportamento é um processo de comunicação. Não existe não comunicação. Qualquer comportamento tem valor de mensagem. E aí, a comunicação, ela precisa ser clara, concisa e precisa.
Vamos entender o que são esses 3 pilares da comunicação. Primeiro, ela tem que ter clareza, né? Você precisa falar exatamente o que você quer. Ela precisa ser concisa, direto ao ponto. Direto ao ponto. Desculpa, precisa, direto ao ponto. E concisa, resumida. Por que você vai ficar dando voltas para falar o que você quer? Então, a sua comunicação tem que ser sempre clara, concisa e precisa. Para quê? Opa. Tem que ser clara, concisa e precisa, e além disso, rompendo barreiras pessoais. Ah, eu não falo com fulano. Vai lá você falar com aquele cliente lá porque eu não falo com ele. Isso reflete uma característica comportamental, vamos voltar lá no primeiro, naquele slide lá do conhecer a si mesmo, muito dominante daquela coluna da esquerda. Não falo com fulano por quê? Vai lá e resolve, rompe essa barreira pessoal. Rompendo-se barreiras físicas, não dá para você na musculação, né? Claro que dependendo da geografia da academia, não dá para você na sala de musculação. Sala de musculação no primeiro andar, sala de coletivo no segundo andar. Não dá para você se comunicar com alguém dessa forma. E barreira semântica, a questão da barreira semântica é muito interessante, porque eu pergunto, a gente não consegue interagir aqui, mas eu pergunto, geralmente nos meus treinamentos, quantas línguas precisa se falar para trabalhar numa academia? Né? Muitas pessoas falam assim, português e inglês, dependendo de onde a academia estiver. Não. Você precisa falar a língua do jovem homem, da jovem mulher, da tchutchuquinha, da menina bonitinha, da menina gordinha, do cara gordão, do dominante, do interativo, do sinergista, do cauteloso. Você precisa falar todas essas línguas de todas essas tribos que existem nas academias. Essa é a questão da barreira semântica. Se você consegue ter essa comunicação, né? E eu falei de perfis comportamentais aqui, né? Mas não falei das tribos, eu falei de perfis comportamentais. Uma coisa que a gente aborda num outro momento, a questão das tribos que existem nas academias. Então tem a tribo lá do pessoal que está no Instagram, tem a tribo do pessoal que malha de shortinho, tem a tribo do pessoal que malha de camisa mamãe tô forte. Então, várias tribos, né? Várias tribos. Eu falei só dos perfis comportamentais. Se vocês conseguem se conectar com esse cliente, e eu disse que ia falar sobre a questão da conexão. O vendedor, a vendedora, a recepcionista, está lá no balcão. Eu falei no início que venda relacionamento. Quanto tempo você precisa para criar um relacionamento para poder efetivamente vender? No caso da academia, esse relacionamento precisa ser, a criação desse relacionamento, desse vínculo, precisa ser questão de segundos. O cliente chegou, quero conhecer a academia, quero me matricular. Essa conexão, esse relacionamento tem que ser em questão de segundos. E você só consegue isso, primeiro, mudando seus comportamentos nocivos. Segundo, entendendo cada vez mais os perfis comportamentais. A partir do momento que você tem atitudes mais positivas, comportamentos mais positivos, conhece os perfis de clientes, aquele cliente chega na sua frente, você identificou qual perfil que é, na mesma hora você vai falar a língua dele, na mesma hora você vai se conectar com ele. O relacionamento fica mais fácil, a venda tende a ficar bem mais fácil. De novo, assista ao filme Pat Adams, O Amor é Maravilhoso, O Amor é Contagioso, para poder assistir, para poder fazer essa assimilação, essa associação do que eu estou falando aqui com a questão das atitudes do personagem do filme. Pat Adams, O Amor é Contagioso. Então, de novo, comportamento é comunicação. Não existe não comunicação. Qualquer comportamento tem valor de mensagem. A comunicação tem que ser clara, concisa e precisa, rompendo-se barreiras pessoais, físicas e semânticas. Esse papo de que para bom entendedor meia palavra basta, não está mais com nada. A comunicação ela tem que ser clara, concisa e precisa. Ah, mas ele sabe que eu queria dizer aquilo. Não, não sabe. Por isso é que eu perguntei lá no início, o que é atender bem? Você já deve ter ouvido falar, olha, você tem que atender bem. Mas o que é atender bem? Quem te falou para atender bem? Sabe o que é atender bem? Ou falou para você o que é atender bem? Eu estou dando alguns conceitos, algumas situações
algumas sugestões do que você fazer para, de fato, atender bem. A partir do momento que você começa a internalizar isso, a tríade do bom vendedor, conhecer a si mesmo, mudar atitudes, conhecer os perfis comportamentais, conhecer o serviço que você vende, melhorar a sua comunicação, vai ficar muito mais fácil, você praticar o atendimento. E aí não precisa ter um passo a passo, não precisa ter uma receita de bolo. Naturalmente, aquilo vai fluir com você. Tríade do bom vendedor. Conhecer a si mesmo, conhecer o produto que você vende, conhecer a si mesmo, conhecer o cliente, e no conhecer o cliente eu falo dos perfis comportamentais, no conhecer a si mesmo eu sugiro a mudança de atitudes, e conhecer o serviço que você vende. No conhecer o serviço que você vende, é fundamental que você tenha, de fato, em algum momento, consumido o serviço que você vende. Em academia é feito uma aula de musculação, fazer uma aula das modalidades que existem na academia. Eu defendo que todos os colaboradores precisam, pelo menos uma vez, passar por todas as modalidades para poder, de fato, experimentar o serviço que está vendendo. Né? Por quê? Principalmente em questão de musculação e coletiva, quando o professor não atua nas duas áreas, existe uma vaidade, existe uma tendência do professor de coletiva achar que a coletiva é a melhor atividade e do professor de musculação achar que a musculação é a melhor atividade. Será que o dominante vai se sentir bem indo para coletivas? Será que o interativo vai se sentir bem indo para a musculação? É isso que você precisa pensar. Essa vaidade de que o meu serviço é melhor, a minha aula é melhor, a minha academia é melhor, tem que acabar. E a gente tem que passar a olhar o nosso serviço, o nosso atendimento a partir da perspectiva do cliente. É assim que o cliente quer ser atendido. Quando eu coloco para vocês esses 4 slides dos perfis comportamentais, ali está um passo a passo de como aquele cliente gostaria de ser atendido. Outra, não sou eu que estou inventando isso. Isso vem das pesquisas comportamentais feitas, principalmente na área de psicologia, que mostram esses perfis, né? E qual é o melhor jeito de atuar com eles, né? Então, quando eu mostro esses 4 slides, é justamente para você adaptar esse atendimento, deixar essa coisa do individual de lado e pensar no serviço, pensar na academia onde você trabalha, onde você atua, pensar nela com o olhar do cliente. É o cliente, esses slides são o cliente falando para você assim, é dessa forma que eu gostaria que você fizesse comigo. É dessa forma que eu não gostaria que você fizesse comigo, porque eu sou assim, 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 assim. Quando você internaliza isso, quando você muda comportamento, conhece mais os clientes, conhece o serviço que você vende, melhora os seus processos de comunicação, melhora a sua comunicação, fica mais fácil atender o cliente. E por falar em processo, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso também. Processo é o meio que você faz alguma coisa. Quando a gente fala de processos de vendas, a gente está falando do passo a passo para vender. A gente está falando do passo a passo para vender. Né? Como é que eu vou abordar o cliente que visita a minha academia? Como é que eu vou abordar aquele cliente que quer conhecer a academia? Qual vai ser a minha abordagem? Como é que eu vou fazer? Qual vai ser a abordagem do cliente que chega a primeira vez na musculação? Como é que vai ser o passo a passo do cliente que vai fazer a avaliação? Quando você delineia esses processos de venda, e de novo, venda tem a ver com atendimento, acho que não convém dissociar atendimento de venda, venda de atendimento, a não ser que essa venda seja feita online, né? Mas eventualmente você pode ter algum relacionamento, algum ponto de contato com o cliente ali mesmo online. Então, a venda ela não pode se dissociar do atendimento. O atendimento não pode se dissociar da venda. Então, quando você faz o delineamento de processo de venda, os processos de atendimento, a maneira como você atende, como você aborda o cliente, estão aí contempladas. E se a sua academia, onde você está, não tem esses processos bem delineados, né? Ou não foi feito um treinamento, ou seja lá o que for, você nem sabe do que eu estou falando no processo, a minha sugestão para você é, monta na sua cabeça como é que você vai atender aquele cliente,
Você não acha que um bom dia, boa tarde, boa noite é ideal para se começar abordando o cliente? Comece a praticar isso. Já vi em muitas academias o cliente, o colaborador que não fala, não cumprimenta o cliente. Ah, você, primeiro dia aqui, como é que é o seu nome? Vou fazer aqui. Cadê a abordagem mais interativa, vamos dizer assim? Além de ser uma coisa de educação, você consegue estabelecer uma conexão com o cliente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite é o primeiro passo para começar um processo de atendimento, por exemplo. Se você está na musculação, você de repente vai começar fazendo uma pergunta: há quanto tempo você não treina? Ou já fez academia anteriormente? Isso pode ser aplicado na avaliação também. Isso deveria ser aplicado também nas aulas coletivas. Mas o que se vê nas aulas coletivas é simplesmente o professor, quando recebe o cliente, né? Muitas vezes o professor está na aula lá e o cliente simplesmente chega, ele nem identifica se é a primeira vez daquele cliente lá, se é a segunda vez, se já fez aula coletiva, se sabe fazer uma aula de step, uma aula de jump, se é familiarizado com a bicicleta de spin. Então, também deveria ser abordado nas coletivas isso. Vendedor e recepcionista nem se fala. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que deseja? Eu queria conhecer a academia, qual é o seu objetivo? Nesse caso dos recepcionistas, dos vendedores, um boletim de visita, relatório de visita, seja lá como se chamar na sua academia, um relatório de visita, como é que você vai aplicar aquele relatório de visita, como é que você vai aplicar aquele boletim de visitante. Então, começa a montar esses processos na sua cabeça, delinear esses processos na sua cabeça, como é que eu vou atender esse meu cliente a partir de agora? Vou fazer assim, 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 assim. Entenda que, mesmo que as academias não ofereçam treinamento adequado, regular, seja lá o que for, é fundamental que você busque esse conhecimento, que você busque melhorar as suas atitudes, o seu modo de agir no seu trabalho, no seu emprego, porque ele é a própria sobrevivência sua como profissional. Primeiro, se você não age a contento como o seu patrão, o seu gestor gostaria, seu emprego pode estar ameaçado. E pode estar ameaçado, inclusive, pela questão de perder esse cliente por conta de uma má atitude. Então, você é que precisa ser proativo, você, colaborador profissional, que precisa tomar a atitude de mudar seus comportamentos e melhorar cada vez mais a forma como você age, a forma como você atua no seu local de trabalho. Para fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui hoje, na verdade, eu acho que o resumo ele passa pela questão da tríade do bom vendedor e da comunicação, né? Você conhecer a si mesmo, mudar comportamentos, conhecer o seu cliente a partir dessa ferramenta que eu apresentei, o DISC, que é uma ferramenta de análise de perfil comportamental, conhecer o serviço que você vende, melhorar a comunicação sua com os seus pares, com os seus subordinados e com os seus superiores. Se você fecha nisso, a tríade do bom vendedor e a comunicação, é certo que o seu atendimento vai ser diferenciado a partir daí. Espero que esse conteúdo tenha sido muito proveitoso para você, que você possa, de fato, aplicar esses conteúdos para que seu atendimento esteja num outro patamar a partir de agora. Eu deixo os meus contatos para você, minhas redes sociais, se você quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, alguma interação sobre tudo que a gente falou aqui, fiquem bem à vontade de me contactar por esses meus canais, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, espero que esse conteúdo tenha sido de muito bom proveito, que vocês possam aplicar esse conteúdo de forma imediata, que com certeza ele vai melhorar o seu atendimento, a forma como você atende os seus clientes. Um abraço e até a próxima.